O dia começa em um mercado agitado, onde a rotina esconde abusos que ninguém mais ousa questionar. Uma idosa frágil desaba sob o peso de 100 quilos, enquanto olhares culpados evitam o confronto com a crueldade. Mas um milionário, simples em aparência, interrompe o ciclo com um gesto que quebra o silêncio coletivo. O que ninguém imaginava é que aquele homem era o filho perdido da mulher e que sua chegada mudaria tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O amanhecer chegava devagar sobre Belo Horizonte, tingindo de laranja as montanhas que abraçavam a cidade. No mercado municipal da Lagoinha, os primeiros raios de sol ainda disputavam espaço com as lâmpadas amareladas que pendiam do teto alto, iluminando corredores estreitos onde o cheiro de frutas maduras se misturava ao aroma forte do café recém-passado. Era um lugar de vida intensa, onde vozes se cruzavam em negociações apressadas, onde carrinhos de mão rangiam sobre o piso gasto e onde cada manhã trazia consigo a promessa de mais um dia de luta. Aquele mercado era o coração pulsante do bairro. Gerações inteiras tinham crescido entre aquelas bancas, aprendendo o ofício de comprar e vender, de negociar e sobreviver. As paredes de tijolos aparentes guardavam histórias de décadas, marcas de enchentes antigas, riscos de canivetes com nomes de casais apaixonados, pichações de times de futebol. No corredor principal, as barracas se espremiam lado a lado, oferecendo de tudo um pouco: verduras frescas colhidas na madrugada, queijos artesanais embrulhados em pano branco, galinhas vivas que cacarejavam em gaiolas de madeira, temperos que perfumavam o ar com promessas de almoços generosos. Dona Irene conhecia bem aquele chão. Seus pés descalços, protegidos apenas por sandálias velhas que já não seguravam direito, pisavam ali há mais de 3 décadas. Ela tinha chegado ao mercado ainda jovem, grávida do primeiro filho, buscando trabalho honesto para sustentar a criança que viria. Naquela época, seus braços eram fortes, suas pernas firmes, e ela carregava caixotes sem reclamar, orgulhosa de cada centavo conquistado com o suor do próprio rosto. Mas os anos tinham sido cruéis. A vida tinha cobrado seu preço em cada ruga, em cada articulação dolorida, em cada noite mal dormida. Mas naquela manhã, aos 68 anos, seu corpo parecia pesar mais do que nunca. As mãos trêmulas seguravam a alça de um saco de 100 quilos de batatas, e seus joelhos, inchados pela artrose que ninguém nunca tratou, ameaçavam ceder a qualquer momento. Ela inspirou fundo, tentando encontrar forças onde já não havia, e puxou o peso com toda a determinação que ainda guardava dentro de si. O saco mal saiu do chão. Irene sentiu uma pontada aguda subir pela coluna, tão forte que um gemido involuntário escapou de seus lábios. Mas ela não podia parar, não podia recusar o trabalho. Seus netos, Júlio e Marcela, esperavam em casa e a geladeira estava quase vazia. O dinheiro do mês tinha acabado na semana anterior, e aqueles poucos reais que Célia Fonseca, a dona do mercado, oferecia, eram a diferença entre comer e dormir de estômago vazio. Célia era uma mulher de presença imponente. Alta, de ombros largos, ela comandava aquele espaço como se fosse um império pessoal. Sua voz ecoava pelos corredores com uma autoridade que ninguém ousava desafiar. Todos sabiam que cruzar Célia Fonseca significava perder o ganha-pão, ser expulso daquele território onde tantos dependiam de migalhas para sobreviver. Ela não era apenas severa. Era cruel com uma naturalidade assustadora, como se o sofrimento alheio fosse parte necessária da ordem das coisas. Naquela manhã, Célia observava Irene de braços cruzados, um sorriso de canto de boca estampado no rosto. Ela sabia que a idosa não conseguiria carregar o peso sozinha. Sabia e não se importava. Pelo contrário, havia naquele olhar algo que beirava o prazer, uma satisfação sombria em ver até onde o desespero de alguém podia chegar. Dona Irene tentou erguer o saco novamente. Seus braços tremiam, os músculos gritavam em protesto, mas ela não desistia. Não podia desistir.
Ao seu redor, comerciantes e feirantes desviavam o olhar, fingindo não ver, ocupados demais com suas próprias preocupações. Alguns sentiam vergonha, outros medo, mas ninguém se movia. A injustiça ali tinha se tornado parte da paisagem, invisível de tão repetida. Foi quando o joelho esquerdo de Irene finalmente cedeu. Ela caiu de lado e o saco tombou com um baque surdo, esparramando batatas pelo chão. A dor foi imediata, cortante, irradiando da rótula até a coxa. Irene mordeu o lábio para conter o choro, mas as lágrimas vieram mesmo assim, quentes e silenciosas, escorrendo pelo rosto enrugado enquanto ela tentava se reerguer. Não eram apenas lágrimas de dor física. Era a humilhação de estar ali, caída, no chão sujo, exposta diante de tantos olhares. Era a frustração de um corpo que já não obedecia como antes, de uma força que tinha se esgotado década após década sem nunca ter tido tempo de se recuperar. Era o medo profundo de que, se não conseguisse se levantar, se não conseguisse terminar aquele trabalho, seus netos dormiriam com fome mais uma vez. E isso, mais do que qualquer dor, era insuportável. Célia se aproximou com passos firmes, o salto batendo no chão como uma sentença. Olhou para a idosa caída, para as batatas espalhadas, para os comerciantes que agora observavam com desconforto mal disfarçado. Sua voz cortou o ar. Você não serve nem para carregar batata, velha inútil. Pega tudo do chão agora e, se sujar alguma, desconto do seu pagamento. As palavras caíram sobre Irene como pedras. Ela abaixou a cabeça, envergonhada, humilhada diante de todos, e começou a juntar as batatas uma a uma, ignorando a dor nos joelhos, ignorando as lágrimas que teimavam em cair. Estava acostumada com aquilo. Havia aprendido, ao longo de tantos anos, que protestar só trazia mais sofrimento, que aceitar em silêncio era a única forma de sobreviver. Foi nesse momento que uma presença diferente atravessou o corredor. Os passos eram firmes, mas sem pressa. Não havia barulho excessivo, nenhum alarde, apenas uma energia que mudava o ar ao redor. Alguns feirantes ergueram a cabeça, curiosos. Célia sentiu antes mesmo de ver. Havia alguém ali que não pertencia àquele lugar. Alguém que carregava consigo uma autoridade silenciosa, diferente da dela. Rafael Mendes vestia calça jeans escura e uma camisa de linho branca, simples, sem marcas aparentes. Nada nele gritava riqueza, mas tudo indicava controle. Seus olhos castanhos percorriam o mercado com atenção, observando cada detalhe, cada movimento. Ele estava ali a trabalho, visitando fornecedores da região para uma nova linha de produtos orgânicos que seu grupo empresarial pretendia lançar. Rafael sempre gostara daquele tipo de visita. Longe dos escritórios climatizados e das reuniões intermináveis, ele preferia estar no chão de fábrica, nos armazéns, nos mercados, vendo de perto como as coisas realmente funcionavam. Tinha aprendido com o pai adotivo que um empresário de verdade não comanda de longe, mas conhece cada engrenagem do seu negócio. E embora Rafael tivesse construído um império respeitável, jamais tinha perdido o hábito de sujar as mãos quando necessário. Mas o que viu naquela manhã o fez parar no meio do caminho. Uma mulher idosa, ajoelhada no chão, recolhendo batatas enquanto chorava em silêncio. Uma outra mulher de pé, observando com frieza. Dezenas de pessoas ao redor, todas mudas, todas cúmplices pelo silêncio. Algo dentro de Rafael se revirou. Não era apenas indignação. Era algo mais profundo, uma revolta visceral que ele não conseguia explicar. Sentiu como se aquela cena tocasse uma ferida antiga, um lugar escondido dentro dele, que raramente vinha à tona. Sem pensar duas vezes, Rafael se abaixou ao lado de Dona Irene, pegou algumas batatas do chão e as colocou de volta no saco. A idosa ergueu os olhos, surpresa, e encontrou o rosto de um homem jovem, talvez com seus 30 e poucos anos, que a olhava com uma gentileza que ela já não esperava encontrar em lugar algum. A senhora está machucada, ele disse, a voz baixa, mas firme. Não deveria estar carregando isso sozinha. Irene tentou sorrir, mas foi um sorriso triste, cansado. Tá tudo bem, moço.
Eu tô acostumada. Preciso trabalhar, tenho netos para criar. Rafael sentiu o peito apertar. Acostumada. A palavra ecoou dentro dele com uma tristeza profunda. Ninguém deveria se acostumar com aquilo. Ele ergueu os olhos e encontrou o olhar de Célia, que agora o encarava com uma mistura de irritação e desconfiança. Quem é você? Ela perguntou, a voz dura. Não se meta no que não é da sua conta. Rafael se levantou devagar, ajudando Irene a se erguer com cuidado. Ele não respondeu imediatamente, apenas sustentou o olhar de Célia, e naquele silêncio havia uma força que ela não esperava encontrar. Meu nome é Rafael Mendes, e acho que isso sim é da minha conta. Célia estreitou os olhos. O nome não lhe era completamente desconhecido, mas ela não conseguia situar. Rafael percebeu a hesitação e continuou, a voz calma, mas carregada de autoridade. Sou o presidente do Grupo Mendes de Alimentos. Talvez você tenha ouvido falar. Fornecemos para grande parte dos mercados de Minas Gerais, e estou aqui hoje justamente avaliando novos parceiros comerciais. O rosto de Célia empalideceu levemente. O Grupo Mendes era uma potência na região. Todos conheciam. E se aquele homem era realmente quem dizia ser, ela tinha acabado de cometer um erro enorme ao tratá-lo com desrespeito. Mas Célia não era do tipo que recuava facilmente. Ela cruzou os braços, tentando recuperar o controle. Isso aqui é assunto interno, Sr. Mendes. A velha trabalha aqui porque quer. Ninguém a obriga. Rafael deu um passo à frente, e sua voz, embora ainda controlada, ganhou um tom de aço. Ninguém a obriga. Ela mal consegue se manter em pé. Está machucada. E a senhora a humilha em público enquanto todos assistem. Isso não é trabalho. É exploração. O silêncio que se seguiu foi denso. Comerciantes pararam o que estavam fazendo. Alguns se aproximaram discretamente, curiosos, outros recuaram, com medo de se envolverem. Célia sentiu o olhar de todos sobre si, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu seu poder vacilar. Irene, por sua vez, estava em pânico. Puxou de leve a manga de Rafael, a voz trêmula. Por favor, moço, não precisa se meter. Eu tô bem, de verdade. Não quero confusão. A dona Célia pode me mandar embora, e aí eu não vou ter nada. Rafael olhou para ela, e o que viu naqueles olhos cansados o partiu por dentro. Medo. Resignação. Uma mulher que tinha aprendido a aceitar o inaceitável porque a alternativa era ainda pior. Ele tocou de leve o ombro dela, com delicadeza. A senhora não vai perder nada, eu prometo. E ninguém vai machucá-la. Célia soltou uma risada áspera, tentando retomar o controle. Você não tem autoridade aqui, Sr. Mendes. Esse mercado é meu. Eu mando e desmando como bem entendo. Rafael a encarou, e sua voz saiu baixa, mas cada palavra era um golpe certeiro. Então talvez seja a hora de alguém revisar como a senhora manda. Vou solicitar uma inspeção completa deste estabelecimento. Condições de trabalho, segurança, contratos, tudo. E se eu descobrir que isso aqui é padrão, que outras pessoas são tratadas assim, garanto que essa licença não vai durar muito tempo. O rosto de Célia se fechou em uma expressão de ódio contido. Ela sabia que ele não estava blefando. Um homem como Rafael Mendes tinha influência, recursos, contatos. Ele podia realmente causar problemas sérios. Mas Célia não ia ceder sem lutar. Isso é perseguição, ela disse, erguendo a voz para que todos ouvissem. Esse homem aparece aqui do nada, se mete onde não é chamado, e agora quer fechar meu comércio honesto. Honesto, Rafael repetiu, a voz carregada de ironia amarga. Olhe ao redor, dona Célia. Veja o medo nos olhos de todos aqui. Isso não é honestidade, é tirania. Irene, assustada, tentava se afastar, mas Rafael segurou sua mão com gentileza. A senhora não precisa mais carregar esse peso sozinha. Eu vou garantir que receba ajuda. Dona Irene balançou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. O senhor não entende. Eu preciso do dinheiro. Tenho 2 netos em casa. Eles dependem de mim. Se eu não trabalhar, eles vão passar fome. Rafael sentiu algo se mover profundamente dentro dele. Aquelas palavras tocaram uma corda sensível que ele não sabia existir. Netos.
responsabilidade, sobrevivência. De repente, ele não estava mais vendo apenas uma mulher idosa explorada. Estava vendo uma história inteira de dor, de sacrifício, de uma vida inteira carregando pesos que nunca deveria ter carregado sozinha. Quantos anos seus netos têm? Ele perguntou suavemente. Júlio tem 15, Marcela tem 12, Irene respondeu, a voz embargada. Eu cuido deles desde que a mãe deles se foi. Eles são tudo o que eu tenho. Rafael assentiu, e uma determinação nova tomou conta dele. Eu vou ajudá-la. Não com caridade, mas com dignidade. Vou providenciar um trabalho justo, com pagamento decente e garantir que seus netos tenham o que precisam. Célia bufou, incrédula. Que conto de fadas é esse? Você mal conhece essa mulher e já quer bancar o herói? Rafael se virou para ela, e seu olhar era duro como granito. Não estou bancando o herói. Estou fazendo o que qualquer pessoa decente faria. E se a senhora não consegue entender isso, então realmente não deveria estar no comando de lugar nenhum. A tensão era palpável. Comerciantes sussurravam entre si. Alguns apoiavam Rafael em silêncio, outros temiam as consequências. Célia sabia que tinha perdido terreno, mas não ia aceitar aquilo passivamente. Você vai se arrepender disso, ela disse, a voz baixa e ameaçadora. Você não sabe com quem está mexendo. Rafael deu um meio sorriso sem humor. Na verdade, acho que é a senhora quem não sabe. Até breve, dona Célia. Ele se virou ajudando dona Irene a caminhar para fora do mercado. Ela tremia, ainda em choque com tudo o que tinha acontecido. Parte dela não acreditava que aquilo era real. Ninguém nunca tinha se colocado ao lado dela daquela forma. Ninguém nunca tinha enfrentado Célia Fonseca por sua causa. Enquanto caminhavam pelos corredores, Rafael sentia algo estranho crescer dentro de si. Uma inquietação que ele não conseguia nomear. Olhou para aquela mulher frágil ao seu lado, para as mãos calejadas, para o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, e sentiu como se estivesse olhando para algo familiar. Como se, de alguma forma inexplicável, aquela dor não fosse apenas dela. Era uma sensação absurda, ele sabia. Tinha acabado de conhecer aquela mulher. Não havia razão lógica para se sentir tão profundamente conectado àquela situação. Mas a verdade é que Rafael tinha crescido com uma sensação constante de deslocamento, uma inquietação silenciosa que nunca desaparecia completamente. Seus pais adotivos, Antônio e Marta Mendes, tinham lhe dado tudo. Educação nas melhores escolas, viagens ao exterior, um futuro brilhante. Mas havia sempre uma peça faltando no quebra-cabeça da sua própria vida, uma pergunta sem resposta, que pairava sobre sua existência. Quem ele realmente era? De onde tinha vindo? Por que, mesmo cercado de luxo e oportunidades, sentia aquele vazio estranho, aquele frio que nenhum cobertor conseguia aquecer, mas ele não conseguia entender por quê. A casa de Dona Irene ficava em uma viela estreita do bairro Lagoinha, onde os muros descascados e as calçadas irregulares contavam a história de um lugar esquecido pelo progresso. Era uma construção simples, de 3 cômodos apertados, com telhado de zinco que esquentava demais no verão e deixava o frio entrar sem piedade no inverno. As paredes eram de tijolo, aparente, nunca rebocadas por falta de dinheiro. E o portão de ferro tinha uma ferrugem antiga que nenhuma pintura conseguia mais esconder. Mas era ali que Irene tinha construído seu lar, onde tinha criado filhos e agora criava netos, onde cada canto guardava memórias de uma vida inteira de luta e resistência. Aquelas paredes tinham ouvido choros de madrugada, risadas de criança, orações murmuradas em momentos de desespero. Rafael insistiu em levá-la até em casa naquela manhã. Irene tentou recusar, envergonhada de mostrar sua pobreza para um homem como ele. Mas Rafael não aceitou não como resposta. Chamou seu motorista, Anderson, um homem de meia idade que trabalhava com a família Mendes há anos, e pediu que conduzisse o carro com cuidado até o endereço que Irene, relutante, acabou fornecendo. Durante o trajeto, Irene manteve as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na janela, como se não pudesse acreditar que estava ali, dentro daquele carro luxuoso, sendo tratada com uma gentileza que parecia pertencer a um mundo diferente do seu. Rafael
Observava seu perfil em silêncio, notando cada detalhe do rosto marcado, cada ruga profunda que desenhava um mapa de sofrimento acumulado. Havia algo naquela mulher que o tocava de forma inexplicável. Não era apenas compaixão. Era algo mais visceral, mais profundo, como se ele estivesse olhando para uma parte de si mesmo que nunca tinha conhecido. A sensação o incomodava porque não fazia sentido. Ele tinha crescido em berço de ouro, nunca tinha passado necessidades, nunca tinha conhecido a fome ou o abandono. Então, por que se sentia tão estranhamente conectado àquela dor? Quando chegaram à viela, Anderson estacionou o carro com dificuldade no espaço apertado. Rafael desceu primeiro e ofereceu a mão para ajudar Dona Irene. Ela aceitou, ainda tímida, e caminhou devagar até a porta de madeira, gasta que dava acesso à sua casa. Antes que ela pudesse abrir, a porta se escancarou. 2 adolescentes apareceram no vão, os olhos arregalados de surpresa ao verem a avó chegando em um carro daqueles. "Vó!" O garoto mais alto exclamou, preocupação evidente na voz. "O que aconteceu? A senhora está machucada?" Era Júlio, 15 anos, magro mais alto para a idade, com cabelos cacheados desgrenhados e um olhar esperto que denunciava alguém que tinha aprendido cedo a ler o mundo ao seu redor. Ao lado dele, Marcela, 12 anos, segurava a mão do irmão, os olhos grandes fixos na avó e no estranho que a acompanhava. "Tá tudo bem, meus amores", Irene disse, a voz cansada. "Só tive um probleminha no mercado, mas esse moço aqui me ajudou." Rafael deu um passo à frente, oferecendo um sorriso gentil. "Meu nome é Rafael. Sua avó teve uma queda, mas está bem. Eu só queria ter certeza de que ela chegaria em casa em segurança." Júlio olhou de Rafael para a avó, desconfiado. O instinto de proteção falou mais alto. Ele conhecia aquele bairro, conhecia os perigos, conhecia como as pessoas podiam ser cruéis ou falsas. E um homem rico, aparecendo do nada para ajudar sua avó, não cheirava bem. "Obrigado por trazer ela", ele disse, a voz contida. "A gente cuida dela daqui." Rafael assentiu, respeitando a desconfiança do garoto. Era compreensível, mas antes de se afastar completamente, ele tirou do bolso um cartão de visitas e estendeu para Júlio. "Se precisarem de qualquer coisa, me liguem. Estou falando sério." Júlio pegou o cartão, leu o nome impresso e seus olhos se arregalaram. Grupo Mendes de Alimentos. Ele tinha visto aquele nome em caminhões pela cidade, em propagandas na televisão. Era uma empresa enorme. E o dono estava ali, na porta da casa dele, oferecendo ajuda. Rafael percebeu a mudança na expressão do menino. "Eu sei que parece estranho", ele disse, a voz sincera. "Mas o que vi hoje no mercado não estava certo. E eu quero ajudar de verdade. Sua avó não deveria estar se matando de trabalhar daquele jeito. Ela merece dignidade, descanso." Marcela, que até então tinha ficado em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz era suave, quase um sussurro. "O senhor promete que não vai machucar a avó, porque muita gente já prometeu ajudar e só fez piorar." Rafael se abaixou para ficar, na altura da menina, olhando diretamente em seus olhos. "Eu prometo. Não vou deixar nada de ruim acontecer com ela ou com vocês." Havia tanta sinceridade naquele olhar que até Júlio, com toda sua desconfiança natural, sentiu algo se afrouxar dentro de si. Talvez aquele homem realmente fosse diferente. Dona Irene, apoiada no batente da porta, observava a cena com o coração apertado. Via no olhar de Rafael algo que não conseguia nomear, uma ternura que parecia ir além da simples bondade. E quando ele olhava para seus netos, havia um brilho nos olhos dele que a confundia. Era como se ele estivesse vendo algo além do que estava diante dele, como se estivesse procurando por algo que nem ele mesmo sabia o que era. Rafael se despediu com um aceno e voltou para o carro. Anderson já estava ao volante, esperando. Antes de entrar, Rafael olhou mais uma vez para aquela casa humilde, para aquela família que mal se conhecia, mas que já ocupava um espaço estranho em seu peito. De volta ao escritório, Rafael não conseguiu se concentrar nas reuniões agendadas. Sua mente voltava constantemente para o mercado, para Dona Irene,
para aqueles dois adolescentes que olhavam o mundo com uma mistura de esperança e desconfiança. Ele cancelou a agenda da tarde e chamou Patrícia Almeida, sua advogada de confiança e amiga de longa data. Patrícia era uma mulher de 40 anos, competente e direta, que tinha ajudado Rafael a construir o império jurídico que protegia seus negócios. Ela entrou no escritório com passos firmes, carregando sua pasta de couro e uma expressão curiosa. "O que houve, Rafa?" Seu tom no telefone estava estranho. Rafael contou tudo. O mercado, Célia Fonseca, Dona Irene, a queda, a humilhação pública, o encontro com os netos. Falou sobre a sensação estranha que tinha tomado conta dele, sobre como não conseguia parar de pensar naquela situação. Patrícia ouviu em silêncio, tomando notas mentais. Quando Rafael terminou, ela suspirou e cruzou os braços. "Você quer que eu investigue?" ela disse. Não era uma pergunta. "Quero", Rafael confirmou. "Quero saber tudo sobre aquele mercado. Condições de trabalho, licenças, denúncias anteriores, tudo. E quero informações sobre Célia Fonseca. Quem é ela? De onde veio? Como conseguiu aquele espaço?" "Algo me diz que há muito mais por trás daquela fachada." Patrícia assentiu. "Vou colocar minha equipe nisso hoje mesmo." "Mas, Rafa..." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Por que você está tão envolvido nisso? Não me entenda mal, é nobre da sua parte querer ajudar. Mas conheço você há anos e nunca te vi tão pessoalmente investido em algo assim." Rafael ficou em silêncio por um momento. Ele próprio não sabia responder àquela pergunta. Como explicar uma sensação que desafiava a lógica? Como colocar em palavras o desconforto profundo que sentia sempre que pensava naquela mulher idosa, naqueles netos vulneráveis, naquela injustiça silenciosa que acontecia todos os dias sem que ninguém fizesse nada? "Não sei, Pat", ele admitiu finalmente. "Só sei que preciso fazer isso. Algo dentro de mim está dizendo que é importante. Mais importante do que eu consigo entender agora." Patrícia o estudou por um longo momento, depois assentiu. "Tá bem. Vou começar a investigação. Te mantenho informado." Enquanto isso, de volta ao mercado, Célia Fonseca estava furiosa. A humilhação daquela manhã ardia como fogo dentro dela. Quem aquele empresário metido pensava que era para aparecer ali e desafiá-la na frente de todos? Ela tinha construído seu império com unhas e dentes, tinha lutado para conquistar cada centímetro daquele espaço. E não ia permitir que ninguém ameaçasse sua autoridade. Ela convocou 2 dos seus homens de confiança, Sérgio e Valdir, comerciantes que deviam favores a ela e que faziam vista grossa para suas práticas em troca de posições privilegiadas no mercado. "Quero que vocês fiquem de olho naquela velha", Célia ordenou, a voz baixa, mas firme. "Se ela voltar aqui, quero saber. E se aquele Rafael Mendes aparecer de novo, me avisem imediatamente. Ninguém faz eu passar vergonha e sai impune." Sérgio trocou um olhar com Valdir. Ambos sabiam que Célia era capaz de coisas terríveis quando se sentia ameaçada. Mas também sabiam que mexer com um empresário do porte de Rafael Mendes poderia trazer problemas maiores do que Célia imaginava. Ainda assim, assentiram. Não tinham escolha. Naquela noite na casa dos Mendes, Rafael jantava com os pais em um silêncio pesado. Antônio Mendes, um homem de cabelos grisalhos e postura rígida, observava o filho com preocupação. Marta, sua esposa, uma mulher elegante de meia-idade, mexia a comida no prato sem comer, sentindo a tensão no ar. "Você está quieto demais, filho", Antônio disse finalmente. "Aconteceu algo?" Rafael ergueu os olhos do prato. Por um momento, considerou contar sobre o que tinha acontecido no mercado, mas havia algo que o impedia, uma voz interna que sussurrava cautela, que dizia para esperar, para entender melhor aquela situação antes de envolver seus pais. "Só cansaço, papai. Muitas reuniões hoje." Antônio não pareceu convencido, mas não insistiu. Marta, por sua vez, estudava o rosto do filho com aquela intuição maternal que nunca falha. Ela conhecia Rafael melhor do que ninguém,
Tinha criado aquele menino desde bebê, tinha visto cada fase da sua vida e sabia quando algo o perturbava. Mais tarde, quando Rafael já tinha se recolhido ao quarto, Marta entrou silenciosamente, carregando uma xícara de chá de camomila, como fazia desde que ele era criança. Trouxe seu chá, ela disse suavemente. Rafael sorriu, aceitando a xícara. Obrigado, mãe. Marta se sentou na beira da cama, observando o filho. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Rafael segurou a xícara entre as mãos, sentindo o calor se espalhar pelos dedos. Mãe, ele começou hesitante. Você e o pai sempre foram honestos comigo sobre minha adoção. Sempre souberam que eu precisava saber a verdade, mesmo que ela não fosse fácil. Marta tensionou. Sempre, ela confirmou, a voz cuidadosa. Por que está perguntando isso agora? Rafael não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o chá, vendo seu reflexo distorcido na superfície escura do líquido. Você tem alguma informação sobre minha mãe biológica? Qualquer coisa? Marta sentiu o coração apertar. Era uma conversa que ela temia há anos, sabendo que um dia chegaria. Rafael era muito pequeno quando chegou até eles, com apenas algumas semanas de vida, trazido através de um processo de adoção que, na época, não tinha sido tão transparente quanto deveria. Filho, ela disse, a voz trêmula, você sabe que as informações eram muito limitadas naquela época. Só sabemos que você foi entregue por uma mulher que não tinha condições de criar um bebê. O hospital intermediou tudo, e nós recebemos você como um presente de Deus. Mas você nunca conheceu ela? Nunca teve contato? Não. Tudo foi feito através de terceiros. Foi-nos dito que era melhor assim, para proteger todas as partes envolvidas. Rafael assentiu lentamente, mas uma inquietação crescia dentro dele. Aquelas palavras, proteger todas as partes envolvidas, soavam vazias. Quem estava sendo protegido? E de quê? Ele não disse nada disso para a mãe. Apenas tomou um gole do chá e mudou de assunto. Mas naquela noite, quando finalmente se deitou, Rafael não conseguiu dormir. Sua mente rodava, em círculos, voltando sempre para o mesmo ponto. Dona Irene, seus olhos cansados, suas mãos trêmulas e aquela sensação persistente de que havia algo profundamente importante que ele ainda não conseguia enxergar. Na manhã seguinte, Patrícia ligou cedo. Rafa, você precisa vir ao escritório. Já começamos a investigação e encontramos algumas coisas muito interessantes sobre o mercado e sobre Célia Fonseca. Rafael saiu de casa antes mesmo de tomar café, dirigindo em alta velocidade até o escritório central do Grupo Mendes. Quando chegou, Patrícia já estava na sala de reuniões, com documentos espalhados sobre a mesa e uma expressão séria no rosto. O que você descobriu, Pat? Patrícia respirou fundo. Célia Fonseca assumiu a administração daquele mercado há 12 anos, através de uma transação suspeita. O proprietário anterior, um senhor idoso, transferiu tudo para ela pouco antes de falecer, alegando que ela era uma sobrinha distante. Mas não há registros familiares que comprovem esse parentesco. Rafael se aproximou da mesa, examinando os documentos. Continue. Além disso, há pelo menos 15 denúncias arquivadas sobre condições de trabalho inadequadas, exploração de funcionários e irregularidades fiscais. Todas foram abafadas ou ignoradas. Alguém está protegendo ela, Rafa. Alguém com influência. Rafael sentiu a raiva crescer dentro de si. E sobre Dona Irene, conseguiu alguma informação? Patrícia hesitou. Estou investigando, mas até agora só tenho o básico. Irene Santos, 68 anos, viúva, criando 2 netos. Mas há algo estranho em seus registros antigos. Há uma lacuna, um período de alguns meses há cerca de 30 anos, em que não há nenhum registro dela em lugar nenhum. É como se ela tivesse desaparecido do mapa. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 30 anos. Ele tinha exatamente 32 anos. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Continue investigando, ele disse. Voz firme mas carregada de uma emoção que não conseguia esconder. Quero saber tudo. Tudo mesmo. Patrícia assentiu,
mas olhou para o amigo com preocupação. Rafael, para onde isso está indo? Ele não sabia responder, mas algo profundo dentro dele sussurrava que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Nos dias que se seguiram, Rafael se viu dividido entre seus compromissos empresariais e uma obsessão crescente por desvendar o mistério que cercava o mercado da Lagoinha, e especialmente Dona Irene. Cada reunião de negócios parecia interminável. Cada relatório financeiro parecia irrelevante diante daquela busca por respostas que consumia seus pensamentos dia e noite. Ele cancelava compromissos, adiava decisões importantes, delegava responsabilidades que normalmente controlaria pessoalmente. Seus subordinados comentavam entre si sobre a mudança no comportamento do chefe, mas ninguém ousava perguntar o que estava acontecendo. Patrícia trabalhou sem descanso, mobilizando uma equipe de investigadores particulares e advogados especializados para vasculhar cada documento, cada registro, cada pista que pudesse revelar a verdade por trás daquela história. Ela própria mal dormia, passando noites inteiras em arquivos empoeirados, fazendo ligações para contatos antigos, pressionando funcionários públicos relutantes a abrirem gavetas que há muito tempo tinham sido lacradas. A primeira grande descoberta veio numa tarde de quinta-feira, quando Patrícia entrou no escritório de Rafael com uma expressão grave e uma pasta cheia de documentos antigos. Ela fechou a porta atrás de si e sentou-se diante dele sem esperar convite. "Você precisa ver isso", ela disse, abrindo a pasta e espalhando papéis amarelados sobre a mesa. Rafael se inclinou para a frente, examinando os documentos. Eram registros hospitalares antigos, alguns com a tinta já desbotada pelo tempo. "O que é isso?" "São documentos do Hospital Santa Terezinha, o hospital onde Dona Irene deu à luz há 32 anos, Patrícia explicou, sua voz cuidadosamente controlada. "Consegui através de um contato que trabalhou lá na época. Rafa, aquele hospital estava envolvido em algo muito sujo." Rafael sentiu o coração acelerar. "O que você quer dizer?" Patrícia respirou fundo antes de continuar. Entre o final dos anos 80 e meados dos 90, o Hospital Santa Terezinha participou de um esquema de adoções ilegais. Eles retiravam bebês de mulheres pobres, vulneráveis, muitas vezes solteiras ou em situação de rua, e entregavam essas crianças para famílias ricas através de intermediários. As mães eram informadas de que os bebês tinham nascido sem vida ou com problemas graves de saúde. Muitas nem chegavam a ver os corpos. Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Seus dedos tremeram ligeiramente ao pegar um dos documentos. A sala parecia ter ficado menor, o ar mais pesado, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Mas isso não pode ser verdade. Como algo assim pôde acontecer sem que ninguém descobrisse? "Descobriram eventualmente", Patrícia disse, sombriamente. "Houve uma investigação no final dos anos 90, mas foi abafada. Pessoas poderosas estavam envolvidas, políticos locais, médicos influentes, advogados. O escândalo foi enterrado antes de vir à tona completamente. O hospital mudou de administração. Alguns funcionários foram transferidos e tudo foi varrido para debaixo do tapete. E quantas famílias foram destruídas nesse processo?" Rafael perguntou, a voz carregada de uma raiva que ele mal conseguia controlar. "Quantas mães choraram filhos que nunca morreram? Quantas crianças cresceram sem saber de onde vieram?" Patrícia olhou para ele com tristeza profunda. "Pelos registros que conseguimos acessar, foram pelo menos 30 casos documentados, mas pode ter havido muito mais. Muitos arquivos foram queimados ou perdidos propositalmente." Rafael se recostou na cadeira, tentando processar aquela informação. "E Dona Irene estava naquele hospital? Ela foi uma das vítimas?" Patrícia assentiu, deslizando outro documento pela mesa. "Este é o registro de internação dela. Irene Santos, 19 anos na época, solteira, sem família próxima. Ela deu entrada em trabalho de parto e foi informada 3 dias depois que o bebê tinha complicações graves e não tinha sobrevivido. Nenhum corpo foi entregue a ela. Nenhum atestado de óbito foi emitido. Nada." Rafael pegou o papel com mãos trêmulas.
Leu cada palavra, cada detalhe frio e burocrático que resumia uma tragédia humana devastadora. Uma mulher jovem, sozinha, perdendo seu filho sem nem ao menos poder se despedir, sem poder chorar diante de um túmulo, sem ter onde depositar suas flores ou suas lágrimas. Quem foi o médico responsável? Ele perguntou, a voz tensa. Patrícia apontou para um nome no documento. Dr. Arnaldo Pacheco. Ele era o chefe da maternidade na época. E adivinha quem assinou os papéis da sua adoção, Rafa? Rafael fechou os olhos. Ele não precisava que ela dissesse. Já sabia a resposta antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca. O mesmo médico, ele murmurou. O mesmo médico, Patrícia confirmou, a voz pesada. Dr. Arnaldo Pacheco intermediou sua adoção, Rafael. Ele foi quem entregou você aos seus pais. E segundo os registros, você tinha apenas 2 semanas de vida quando isso aconteceu. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Rafael sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, como se toda a realidade que ele conhecia estivesse se despedaçando em pedaços irreconhecíveis. Não podia ser verdade. Não podia ser que toda sua vida tivesse sido construída sobre uma mentira tão cruel, tão desumana. Cada lembrança da infância agora ganhava um novo significado, uma nova cor. As festas de aniversário, os presentes caros, as viagens em família, tudo parecia manchado por uma verdade horrível que ele nunca tinha imaginado. Seus pais sabiam. Tinham sido cúmplices conscientes ou apenas vítimas de um sistema corrupto que vendia bebês como se fossem mercadorias? Você está dizendo que eu fui roubado, ele disse, a voz saindo rouca. Que minha mãe biológica não me entregou voluntariamente, mas que me arrancaram dela. Patrícia se inclinou para a frente, tocando de leve a mão dele. Rafa, eu ainda não tenho todas as provas. Preciso de mais tempo para confirmar tudo. Mas as coincidências são grandes demais para serem ignoradas. O mesmo hospital, o mesmo médico, a mesma época, e Dona Irene tem exatamente a idade certa para ser sua mãe. Ela teria sido uma adolescente quando engravidou, o que explica por que estava sozinha e vulnerável. Rafael se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Lá fora, Belo Horizonte se estendia sob o sol da tarde, indiferente ao caos que ele sentia por dentro. Como podia continuar vivendo como se nada tivesse mudado? Como podia olhar nos olhos dos seus pais adotivos e não sentir raiva, traição, dor? Mas havia também outra emoção, mais confusa, mais difícil de nomear. Se aquilo fosse verdade, se Dona Irene realmente fosse sua mãe, então ele tinha uma família que nem sabia que existia. Tinha uma mãe que tinha sofrido por ele durante toda a vida, que tinha carregado aquela perda como uma ferida aberta que nunca cicatrizara. E tinha sobrinhos, Júlio e Marcela, que eram na verdade seus irmãos por parte de mãe. Preciso de certeza, Pat, ele disse ainda de costas para ela. Preciso de provas concretas, um teste de DNA, algo que não deixe dúvidas. Patrícia assentiu. Já estava pensando nisso. Mas para fazer o teste, você vai precisar de uma amostra dela. E isso significa que você vai ter que contar a ela sobre suas suspeitas. Rafael fechou os olhos. Não, ainda não. Primeiro quero ter certeza. Não posso aparecer na vida dela com uma história dessas sem ter evidências sólidas. Seria cruel demais. Então vamos ter que ser criativos, Patrícia disse. Mas vou encontrar um jeito. Enquanto isso, na casa humilde da Lagoinha, Dona Irene passava seus dias numa inquietação que não conseguia explicar. Desde aquele encontro com Rafael, algo tinha mudado dentro dela. Era como se uma porta fechada há décadas tivesse se entreaberto, deixando entrar uma luz dolorosa, mas necessária. Ela se pegava pensando naquele homem jovem, em seus olhos gentis, na forma como ele tinha olhado para ela e para seus netos. Havia algo naquele olhar que a fazia lembrar de algo distante, algo que tinha perdido há tanto tempo que nem sabia mais se era memória real ou apenas um sonho recorrente. Júlio notou a mudança na avó. Ela ficava mais tempo sentada na cadeira de balanço velha que tinha no quintal, olhando para o céu com uma expressão distante, como se estivesse conversando com fantasmas do passado. Vó, o que está acontecendo?
Ele perguntou numa tarde, sentando-se no chão ao lado dela. Irene sorriu tristemente, passando a mão nos cabelos cacheados do neto. Só tô pensando na vida, meu filho. Em tanta coisa que já passou, em tanta coisa que eu perdi pelo caminho. A senhora tá pensando naquele homem, o Rafael, né? Marcela perguntou, aparecendo na porta com um copo de água fresca. Irene assentiu devagar. Não sei explicar, meus amores, mas quando eu olhei para ele, senti uma coisa esquisita no peito, como se eu já conhecesse ele de algum lugar, como se ele fosse importante de um jeito que eu não consigo entender. Júlio trocou um olhar com a irmã. Ambos sabiam que a avó raramente falava sobre o passado, sobre os filhos que tinha perdido, sobre as dores que carregava em silêncio. Mas naquele momento, parecia que algo estava se movendo dentro dela, algo antigo e profundo que pedia para vir à superfície. Vó, Júlio disse suavemente, a senhora nunca contou direito sobre nosso tio, o filho da senhora que se foi quando era bebê. Irene fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Não gosto de falar sobre isso, meu filho. Dói demais. Marcela se ajoelhou ao lado da avó, segurando sua mão. A gente sabe, vó, mas às vezes falar ajuda a dor a não pesar tanto. Irene respirou fundo, tentando encontrar forças para colocar em palavras uma dor que tinha guardado por mais de 3 décadas. Ele era tão pequenininho quando nasceu. Cabia todo na palma da minha mão. Eu era nova, sozinha, assustada. Não tinha ninguém para me ajudar. Quando começou o trabalho de parto, uma vizinha me levou para o hospital, o Santa Terezinha. Eu estava com tanta dor, com tanto medo, mas também estava feliz porque ia conhecer meu bebê. Ela fez uma pausa, engolindo o choro que ameaçava quebrar sua voz. As memórias voltavam com uma nitidez dolorosa, como se tivessem acontecido ontem. E não há mais de 3 décadas. Ela ainda se lembrava do cheiro do hospital, daquelas paredes verdes e frias, do barulho dos carrinhos de metal passando pelos corredores. Lembrava-se da dor do parto, da sensação de alívio misturada com medo, quando finalmente ouviu o choro do bebê. Era um choro forte, saudável, que tinha enchido seu coração de esperança. Mas depois que ele nasceu, não deixaram eu ver direito. Disseram que ele estava com problemas, que precisava ficar na incubadora. Eu fiquei 3 dias naquele hospital, pedindo para ver meu filho, implorando. E no 3º dia, uma enfermeira veio e disse que ele não tinha resistido, que tinha ido embora durante a noite. A forma como disseram, continuou Irene, a voz tremendo, foi tão fria, tão rápida, como se tivessem tirando um peso das costas, como se meu bebê fosse só mais um problema resolvido. Eu quis gritar, quis brigar, mas eu era tão nova, tão assustada, e eles eram médicos, pessoas importantes. Quem ia acreditar em mim? Júlio sentiu o peito apertar. E eles entregaram o corpo para a senhora? Irene balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Não. Disseram que não era bom eu ver, que ia ser melhor lembrar dele do jeito que era. Eu implorei, gritei, mas não adiantou. Eles me mandaram embora, e eu nunca mais soube nada do meu menino. Nunca pude enterrar, nunca pude me despedir. Marcela estava chorando junto com a avó agora, segurando sua mão com força. É tão injusto, vó. A senhora não merecia passar por isso. Irene limpou as lágrimas com as costas da mão. A vida nem sempre é justa, minha filha. A gente aprende isso cedo quando nasce pobre. Mas eu sempre carreguei meu menino no coração, sempre sonhei. Com ele, sempre me perguntei como ele seria se tivesse vivido. Será que ia ter meus olhos? Meu jeito de sorrir? Será que ia ser feliz? Júlio abraçou a avó com força. A senhora foi muito corajosa, avó. E ainda é. Naquela mesma noite, Rafael recebeu uma ligação de Patrícia. Ela tinha conseguido um encontro com uma pessoa que poderia mudar tudo. Rafa, você precisa vir aqui amanhã cedo. Consegui localizar uma ex-funcionária do Hospital Santa Terezinha. Ela era enfermeira na maternidade na época em que Dona Irene deu à luz. E ela está disposta a falar. Rafael sentiu uma mistura de esperança e medo. Ela sabe de algo concreto? Diz que sabe de muita coisa. E que tem documentos que guardou durante todos esses anos, com medo de que fossem destruídos.
Rafa, ela parece realmente arrependida e quer fazer o que é certo, mesmo depois de tanto tempo. Marquei para amanhã às 9 da manhã. Você vem? Rafael não hesitou. Estarei aí. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório antes do horário marcado. Estava nervoso, ansioso, sentindo como se estivesse prestes a atravessar um portal que não tinha volta. Tinha passado a noite inteira acordado, revivendo cada momento da sua infância, cada conversa com seus pais, procurando por sinais que talvez tivesse ignorado. Olhara por horas a única foto que tinha de bebê, aquela imagem borrada dele envolto em uma manta, tentando encontrar algo que confirmasse ou negasse suas suspeitas. Vestiu-se com cuidado naquela manhã, como se estivesse se preparando para uma batalha. Não sabia o que aquele encontro iria revelar, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Patrícia já estava lá, acompanhada de uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos cansados, mas determinados. Havia nela uma dignidade silenciosa, uma tristeza antiga que parecia ter moldado cada linha do seu rosto. Rafael, esta é Dona Benedita Souza. Ela trabalhou no Hospital Santa Terezinha por 15 anos. Rafael apertou a mão dela, notando como ela tremia ligeiramente. É um prazer conhecê-la, Dona Benedita. Agradeço por ter aceitado falar conosco. Benedita assentiu, sentando-se com cuidado. Olhe, moço, eu carreguei esse peso na consciência por tempo demais. Vi muita coisa errada naquele hospital, muita mãe sofrendo, muita criança sendo levada embora. E nunca tive coragem de denunciar porque tinha medo, medo de perder meu emprego, medo de represálias. Mas agora, que tô mais velha, não quero morrer levando esses segredos comigo. Rafael se sentou diante dela, as mãos entrelaçadas. Conte-me tudo, por favor. Benedita respirou fundo e começou a falar. E com cada palavra, o mundo de Rafael desmoronava um pouco mais, revelando uma verdade que era ao mesmo tempo devastadora e libertadora. A manhã seguinte chegou pesada para Rafael. Ele tinha passado a noite na casa de Dona Irene, conversando até de madrugada, preenchendo as lacunas de 32 anos de separação. Irene contou sobre sua vida, sobre as dificuldades, sobre os filhos que tinha criado depois, sobre a filha que tinha se ido cedo demais e deixado Júlio e Marcela para trás. Rafael, por sua vez, falou sobre sua infância privilegiada, sobre a sensação constante de não pertencer, sobre o vazio que agora finalmente fazia sentido. Mas havia uma conversa que Rafael ainda precisava ter, e ela pesava como chumbo em seu peito. Precisava confrontar Antônio e Marta Mendes. Precisava olhar nos olhos das pessoas que o criaram e exigir a verdade. Ele chegou à mansão dos Mendes pouco depois das 9 da manhã. A casa era imponente, com jardins impecáveis e uma arquitetura que gritava riqueza, antiga. Rafael tinha crescido ali, tinha corrido por aqueles corredores quando criança, tinha estudado naquela biblioteca, tinha jantado naquela mesa por milhares de noites. Mas naquele momento, olhando para aquela construção grandiosa, sentiu-se um estranho. Marta estava na sala de estar, tomando chá e lendo o jornal quando Rafael entrou. Ela ergueu os olhos e sorriu, mas o sorriso morreu quando viu a expressão no rosto do filho. Rafael? O que aconteceu? Você está com uma cara terrível. Onde está o pai? No escritório, respondendo e-mails. Por quê? O que houve? Rafael não respondeu. Subiu as escadas com passos firmes até o escritório de Antônio. Bateu uma vez na porta e entrou sem esperar resposta. Antônio estava sentado atrás da mesa de mogno, os óculos de leitura apoiados no nariz, digitando no computador. Filho, que surpresa! Você não tinha reuniões hoje? Cancele tudo o que está fazendo, Rafael disse, a voz dura. Precisamos conversar. Você e a mãe. Agora. Antônio tirou os óculos lentamente, estudando o rosto do filho. Havia algo ali que ele nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, dor e determinação que o deixou inquieto. Conhecia aquele olhar, porque tinha sido ele mesmo quem ensinara Rafael a manter a compostura mesmo nas situações mais difíceis. Mas agora, essa compostura estava rachada, revelando uma tempestade de emoções por baixo.
Está bem. Vamos descer. Os três se reuniram na sala de estar. Marta e Antônio sentaram-se lado a lado no sofá de couro italiano, aquele mesmo sofá onde Rafael tinha se sentado 1000 vezes quando criança para conversar sobre o dia na escola. Mas agora, tudo parecia diferente, como se ele estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Rafael permaneceu de pé, de braços cruzados, olhando para eles com uma intensidade que fazia o ar ficar denso. Eu descobri a verdade, Rafael começou sem rodeios, sobre minha adoção, sobre de onde eu vim, e sobre o papel de vocês nisso tudo. Marta empalideceu. Rafael, do que você está falando? Estou falando do Hospital São Vicente, do esquema de adoções ilegais, das crianças roubadas de mães vulneráveis e vendidas para famílias ricas. Estou falando, ele fez uma pausa, controlando a emoção, da minha mãe biológica, que passou 32 anos acreditando que eu tinha nascido morto. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Antônio fechou os olhos e Marta levou a mão à boca, segurando um soluço. Vocês sabiam, Rafael continuou, a voz quebrando. Vocês sabiam que aquela adoção não era legal. Sabiam que eu tinha sido roubado de alguém. Não era assim, Antônio disse, a voz rouca. Não foi assim que nos contaram. Então me conte como foi, Rafael praticamente gritou. Me conte a verdade, pelo menos agora. Marta começou a chorar, e Antônio passou o braço ao redor dela. Quando ele começou a falar, sua voz estava carregada de uma culpa antiga que finalmente vinha à tona. Nós tentamos ter filhos por anos, filho. Tentamos tratamentos, procedimentos, tudo. Mas nada funcionava. E então um conhecido nos falou sobre uma possibilidade de adoção rápida, discreta. Disse que havia mulheres que não tinham condições de criar seus bebês, que estavam dispostas a entregá-los para famílias que pudessem oferecer uma vida melhor. E vocês acreditaram nisso, Rafael disse, a voz amarga. Simplesmente acreditaram que uma mãe entregaria seu filho assim, sem mais nem menos. Nós queríamos acreditar, Marta disse entre lágrimas. Queríamos tanto um filho que não questionamos o suficiente. Nos disseram que tudo era legal, que os papéis estavam em ordem, que a mãe biológica tinha concordado. E quando você chegou tão pequeno, tão perfeito, ela soluçou. Não. Conseguimos pensar em mais nada, além de quanto te amávamos. Rafael sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela não concordou. Disseram a ela que eu tinha nascido morto. Ela procurou por mim durante anos. E vocês me mantiveram longe dela esse tempo todo. Nós não sabíamos, Antônio insistiu levantando-se. Você precisa acreditar em nós, Rafael. Se soubéssemos a verdade, teríamos feito algo. Teríamos tentado consertar. Teriam mesmo? Rafael perguntou, a voz cheia de dúvida. Ou teriam feito exatamente o que fizeram? Ignorar as perguntas, manter o silêncio e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? O golpe foi certeiro. Antônio recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Marta chorava sem parar. E pela primeira vez na vida, Rafael viu seus pais não como figuras de autoridade, mas como pessoas falhas, pessoas que tinham feito escolhas terríveis movidas por desespero e egoísmo. Eu conheci minha mãe, Rafael disse, mais calmo agora, mas não menos firme. Ela vive na pobreza, explorada, trabalhando até os ossos para cuidar de meus sobrinhos. Enquanto isso, eu cresci aqui nessa mansão com tudo que o dinheiro pode comprar. E ele engoliu em seco. Ela carregou a dor de me perder todos esses anos. Marta se levantou, estendendo as mãos para o filho. Por favor, Rafael, nós te amamos. Você é nosso filho. Não importa o que aconteceu no passado. Rafael deu um passo para trás, recusando o toque. Eu sou filho dela. Sempre fui. E vocês me roubaram dela. As palavras caíram como uma sentença final. Rafael saiu da mansão sem olhar para trás, deixando Antônio e Marta em pedaços na sala de estar, enfrentando pela primeira vez as consequências de escolhas que tinham feito décadas atrás. À tarde, Rafael se encontrou com Sônia Martins na padaria, em 1900 Contagem. O lugar era simples, com mesas de fórmica e cadeiras desconfortáveis,
mas tinha o cheiro reconfortante de pão fresco e café coado. Sônia estava sentada em um canto discreto, longe das janelas, como alguém que tinha aprendido a se esconder nas sombras. Ela era uma mulher de cabelos brancos, pequena e frágil, mas com olhos que ainda guardavam uma agudeza de quem tinha visto muito na vida. Quando Rafael se aproximou da mesa onde ela esperava, Sônia o estudou com atenção, analisando cada detalhe do seu rosto, como se estivesse procurando por algo específico. "Você é Rafael Mendes", ela disse. Não era uma pergunta. "Você tem os olhos dela." Da Irene. Rafael sentiu um aperto no peito. "Como a senhora conhece minha mãe?" Sônia deu um meio sorriso triste. "Eu estava de plantão no dia em que você nasceu. Lembro dela, tão jovem, tão assustada, mas com uma força incrível. Ela lutou tanto durante o parto. E depois, quando disseram a ela que você tinha morrido, ela gritou de um jeito que nunca vou esquecer. Era um grito de alma partida. Sou. Obrigado por concordar em falar comigo." Sônia acenou para que ele se sentasse. "Eu esperei muito tempo para contar essa história. Carreguei essa culpa por anos, mas tinha medo. Medo de represálias, medo de não ser acreditada, medo de destruir vidas." "Pode falar sem medo agora", Rafael disse gentilmente. "Eu preciso saber a verdade. Toda ela." Sônia respirou fundo e começou. "Eu trabalhei como enfermeira no Hospital São Vicente de 1988 até 2005. Por volta de 1990, comecei a notar coisas estranhas. Mulheres entravam em trabalho de parto e saíam sem bebês com histórias vagas sobre complicações. Mas os bebês..." Ela fez uma pausa. "Os bebês desapareciam dos registros. Não havia atestados de óbito adequados, não havia corpos para velar." Rafael sentia a raiva crescer dentro de si. "E você não disse nada?" Sônia baixou os olhos, a vergonha evidente. "Eu tentei. Falei com supervisores, questionei procedimentos. Mas fui ameaçada. Disseram que eu perderia meu emprego, que eu nunca mais trabalharia em nenhum hospital, que coisas ruins poderiam acontecer com minha família. Eu tinha 3 filhos para criar sozinha. Então fiquei calada e odiei cada dia por isso." Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente o braço dela. "Você está fazendo a coisa certa agora. Continue." Sônia tirou uma pasta velha da bolsa. "Antes de me aposentar, copiei alguns registros. Sabia que um dia alguém precisaria deles. Aqui estão os nomes de bebês que desapareceram, incluindo..." Ela abriu a pasta e apontou para uma linha específica. "O seu." Rafael olhou para o registro. Ali estava, escrito à mão em uma letra apressada. "Bebê masculino, nascido em 23 de abril de 1993. Mãe, Irene Santos, destino desconhecido." Célia Fonseca era o elo entre as mães e os compradores. Sônia continuou. Ela tinha contatos com famílias ricas, advogados, corruptos, até políticos. Facilitava tudo, e recebia muito bem por isso. "Quantas crianças?" Rafael perguntou, a voz rouca. "Pelos registros que consegui copiar, pelo menos 37 em um período de 10 anos. Mas provavelmente foram muito mais." Rafael fechou os olhos tentando processar a magnitude daquilo. 37 vidas roubadas. 37 mães destroçadas. 37 famílias que nunca se conheceram. "Você está disposta a testemunhar? A tornar isso público?" Sônia assentiu, a determinação finalmente vencendo o medo. "Estou. Já estou velha demais para ter medo, e essas mães merecem saber a verdade." Rafael saiu daquele encontro com a pasta de registros e uma determinação renovada. Ele tinha provas, tinha testemunhas, tinha tudo o que precisava para expor aquele esquema e trazer justiça para todas as vítimas. Naquela noite, ele reuniu Patrícia, Sônia, Dona Irene e até mesmo alguns jornalistas de confiança em seu escritório particular. Era hora de tornar tudo público. Era hora de destruir o império de mentiras que Célia Fonseca tinha construído. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Jornais, televisões, redes sociais, todos falavam sobre o escândalo das adoções ilegais no Hospital São Vicente. O Ministério Público abriu investigação formal.
A polícia emitiu mandados de busca e apreensão. E Célia Fonseca, pela primeira vez em sua vida, viu suas proteções desmoronarem ao seu redor. O mercado da Lagoinha foi interditado para inspeção completa. Trabalhadores foram ouvidos, documentos apreendidos, irregularidades expostas. Célia tentou fugir, mas foi interceptada no aeroporto, tentando embarcar para o Paraguai com malas cheias de dinheiro e documentos falsos. Sua prisão foi transmitida ao vivo e Rafael assistiu de seu escritório com Dona Irene ao seu lado. Ela segurava a mão do filho com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto via a mulher que tinha destruído tantas vidas finalmente sendo responsabilizada. É para todas as mães, Rafael disse suavemente. Para você, para as outras 36, para todas que sofreram em silêncio. Irene assentiu, incapaz de falar. A dor de 32 anos não desapareceria com a prisão de Célia, mas pelo menos agora havia justiça. Havia reconhecimento do que tinha sido roubado, havia esperança de que outras famílias pudessem se reencontrar, assim como ela e Rafael tinham se reencontrado. Rafael passou os dias seguintes cuidando de sua mãe e dos sobrinhos. Alugou uma casa confortável para eles no bairro Savassi. Matriculou Júlio e Marcela em boas escolas, providenciou tratamento médico completo para Irene. Mas mais do que dinheiro e conforto, ele deu presença. Jantava com eles todas as noites, ajudava nas lições de casa, ouvia as histórias, construía memórias que nunca tinham tido a chance de criar. E lentamente, dolorosamente, com muita terapia e muitas conversas difíceis, Rafael também começou a reconstruir sua relação com Antônio e Marta. Não seria como antes. A confiança tinha sido quebrada, e cicatrizes assim não desaparecem completamente. Mas havia amor ali também, um amor complicado e imperfeito, mas real. Com o mercado interditado e Célia afastada, Rafael viu uma oportunidade de fazer algo maior. Ele não queria apenas punir os culpados, queria transformar aquele espaço que tinha sido símbolo de exploração em um exemplo de dignidade e justiça social. Ele comprou o espaço usando recursos pessoais, não da empresa, porque aquilo era profundamente pessoal. Reformou completamente, contratando arquitetos especializados em espaços comunitários e o transformou em um mercado cooperativo onde os próprios comerciantes eram os donos. Cada feirante recebeu participação no negócio. Instalou sistemas de proteção ao trabalhador, salários justos que garantiam não apenas sobrevivência, mas dignidade, benefícios que incluíam assistência médica e odontológica, creche para os filhos dos trabalhadores. Criou um fundo de emergência para ajudar quem passasse por dificuldades e estabeleceu regras claras. Ninguém seria explorado ali. Nunca mais. E no centro do mercado, onde antes ficava o escritório de Célia, criou um memorial com os nomes de todas as crianças roubadas e suas mães para que ninguém nunca esquecesse. Era uma parede de vidro gravada com 37 nomes, iluminada suavemente, um lembrete permanente de que a injustiça tinha rosto e nome. Dona Irene foi convidada a cortar a fita na reinauguração. Ela, que tinha sido humilhada e explorada naquele mesmo lugar, agora estava ali como símbolo de resistência e esperança. Vestia um vestido novo que Marcela tinha ajudado a escolher, simples mas bonito, e seus cabelos estavam arrumados com carinho pela neta. Pela primeira vez em décadas, Irene se sentia bonita. Mas mais do que isso, sentia-se vista, reconhecida, valorizada. Com Rafael ao seu lado, com Júlio e Marcela aplaudindo, ela cortou a fita sob os flashes das câmeras e o aplauso emocionado de centenas de pessoas. Comerciantes choravam, alguns se abraçavam, outros erguiam cartazes com mensagens de gratidão. Era mais do que a reabertura de um mercado. Era a reabertura de esperanças que tinham sido enterradas por tanto tempo. O mercado não era mais um lugar de medo, era um lugar de dignidade. Os dias que se seguiram ao reencontro foram intensos e carregados de emoções contraditórias. Rafael precisava processar uma avalanche de sentimentos que o deixava exausto e, ao mesmo tempo, mais vivo do que nunca se sentira. Tinha encontrado sua mãe, sua verdadeira origem, mas agora precisava enfrentar as consequências dessa descoberta.
E a primeira e mais difícil conversa seria com Antônio e Marta Mendes, as pessoas que o criaram como filho. Rafael marcou um jantar na casa dos pais em uma sexta-feira. Chegou com o coração pesado, carregando envelopes com documentos, fotos e resultados do teste de DNA que tinha feito com Dona Irene. A confirmação científica apenas solidificou o que ambos já sabiam no coração. Eles eram mãe e filho. Antônio e Marta perceberam imediatamente que algo estava errado. Rafael nunca tinha chegado com aquela expressão no rosto, aquela mistura de determinação e dor. Filho, o que aconteceu? Marta perguntou, a voz já trêmula de preocupação. Rafael se sentou à mesa da sala de jantar, o mesmo lugar onde tinha crescido compartilhando refeições, conversas, momentos de família. Colocou os envelopes sobre a madeira polida e respirou fundo. Preciso que vocês me contem a verdade sobre minha adoção. Toda a verdade. Antônio e Marta trocaram um olhar carregado de culpa e medo. Sabiam que esse dia chegaria. Sempre souberam. Rafael, Antônio começou, a voz grave e cansada. Nós te amamos. Você sabe disso. Tudo que fizemos foi por amor. Eu sei que me amam, Rafael disse, tentando manter a voz firme. Mas amor não justifica mentiras. Amor não justifica participar de um crime. Marta levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Nós não sabíamos, ela sussurrou. Eu juro que não sabíamos que era ilegal. Nos disseram que era uma adoção legítima, que a mãe biológica tinha concordado em entregar a criança. Rafael abriu um dos envelopes e espalhou documentos sobre a mesa. Então por que não há registro formal? Por que vocês pagaram uma quantia enorme em dinheiro vivo para intermediários? Por que nunca me mostraram documentos oficiais? O silêncio que se seguiu foi devastador. Antônio baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar do filho. Marta chorava em silêncio, as mãos tremendo sobre o colo. Nós queríamos muito um filho, Antônio disse finalmente, a voz quebrada. Tínhamos tentado por anos, gastado fortunas em tratamentos e nada funcionava. Quando nos ofereceram você, disseram que a burocracia seria mais rápida se fizéssemos de determinada forma. Nós questionamos, sim, mas estávamos tão desesperados, tão cegos pelo desejo de ser pais, que aceitamos o que nos diziam. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Vocês arrancaram um bebê dos braços da mãe dele. Uma mulher pobre, vulnerável, sozinha. Disseram a ela que o filho tinha nascido morto. Vocês têm ideia da dor que causaram? Nós não sabíamos, Marta repetiu soluçando. Por favor, acredite em nós. Se soubéssemos, nunca teríamos feito isso. Rafael queria acreditar. Queria muito acreditar que os pais que o criaram com tanto carinho não eram monstros. E olhando para eles agora, vendo a dor genuína em seus rostos, ele percebeu que eles eram vítimas também. Vítimas da própria ganância, sim, mas também de um sistema que explorava o desespero das pessoas, tanto dos ricos que queriam filhos, quanto dos pobres que tinham seus filhos roubados. Eu encontrei minha mãe biológica, Rafael disse, e viu o choque estampar nos rostos de ambos. Ela se chama Irene, tem 68 anos, passou a vida inteira carregando a dor de ter perdido o filho. E quando eu a vi pela primeira vez sendo explorada e humilhada em um mercado, algo dentro de mim reconheceu. Meu corpo sabia antes da minha mente. Marta se levantou, estendendo as mãos para Rafael. Você vai nos deixar? Vai embora? Rafael olhou para a mulher que o embalou quando tinha pesadelos, que cuidou dele quando estava doente, que comemorou cada conquista como se fosse dela própria, e sentiu o coração se partir. Eu não vou abandonar vocês. Vocês são meus pais também. Me criaram, me amaram, me deram tudo o que podiam dar. Mas vocês precisam entender que Irene também é minha mãe. Ela é a mulher que me deu a vida, que sofreu por mim durante 32 anos. E eu vou estar presente na vida dela daqui para frente. Vou compensar todo o tempo perdido. Antônio se levantou e abraçou o filho, chorando abertamente. Era a primeira vez que Rafael via o pai chorar. Perdoa a gente, filho. Pelo amor de Deus, perdoa a gente. Rafael retribuiu o abraço e Marta se juntou a eles.
Os três ficaram ali, entrelaçados em um abraço que era ao mesmo tempo despedida e recomeço. Algo tinha se rompido, mas algo novo também estava nascendo. Uma família reconstruída sobre a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Enquanto isso, Patrícia e sua equipe trabalhavam incansavelmente para reunir todas as provas contra o esquema de adoção ilegal. O depoimento da enfermeira Sônia Martins foi fundamental. Ela trouxe registros escondidos por décadas, páginas com nomes falsificados, recibos de pagamentos, uma rede completa de corrupção que envolvia médicos, funcionários do hospital, advogados e intermediários. Célia Fonseca estava no centro de tudo. Ela tinha sido uma das principais operadoras do esquema, recebendo comissões gordas por cada bebê que ajudava a desviar. E quando o esquema foi descoberto e o hospital fechado, ela tinha usado o dinheiro sujo para comprar o mercado da Lagoinha, construindo seu pequeno império de exploração sobre a miséria alheia. Rafael autorizou Patrícia a entregar todas as provas ao Ministério Público. A operação foi rápida e eficiente. Em uma manhã chuvosa de terça-feira, Célia Fonseca foi detida em sua própria casa. As câmeras de televisão registraram o momento em que ela saía algemada, o rosto vermelho de raiva e humilhação. O mercado da Lagoinha foi interditado para inspeção completa. Encontraram irregularidades aos montes, fiação elétrica exposta, estrutura comprometida, condições sanitárias precárias, contratos de trabalho inexistentes. O lugar era uma bomba-relógio esperando para explodir. Mas Rafael não queria apenas destruir. Queria reconstruir. Queria transformar aquele espaço de opressão em um lugar de dignidade e oportunidade. Ele reuniu todos os comerciantes e trabalhadores do mercado em uma assembleia. Muitos estavam assustados, achando que perderiam seus meios de sobrevivência. Mas Rafael tinha um plano diferente. Eu sei que vocês dependem deste lugar, ele disse, de pé diante de dezenas de rostos cansados e esperançosos. E eu não vim aqui para tirar isso de vocês. Vim para oferecer algo melhor. O Grupo Mendes vai investir na reforma completa do mercado. Vamos modernizar a estrutura, garantir condições dignas de trabalho, criar contratos justos com salários adequados e, mais importante, vocês terão voz. Haverá um conselho de trabalhadores que vai participar de todas as decisões importantes. O silêncio inicial deu lugar a murmúrios, depois a aplausos tímidos que foram crescendo até se tornarem uma ovação. Pela primeira vez em décadas, aquelas pessoas sentiam que não eram apenas peças descartáveis, mas seres humanos com direitos e dignidade. Rafael criou um programa especial de proteção para trabalhadores vulneráveis, com prioridade para idosos, e Dona Irene foi a primeira beneficiada. Ele não a colocou em um cargo de caridade, mas em uma posição real e respeitada, supervisora de qualidade dos produtos, utilizando toda a experiência que ela tinha acumulado em décadas trabalhando no mercado. Junto com o cargo veio um salário digno, assistência médica completa para ela e os netos, e uma casa nova em um conjunto habitacional que o Grupo Mendes estava construindo para funcionários. Não era mansão, mas era limpa, segura, com 3 quartos, cozinha ampla e um pequeno quintal onde Irene finalmente podia plantar as flores que sempre sonhou ter. A primeira vez que Irene entrou na casa nova, ela não conseguiu acreditar. Andou por cada cômodo com lágrimas escorrendo pelo rosto, tocando as paredes como se precisasse confirmar que aquilo era real. Júlio e Marcela correram pelos quartos, escolhendo qual seria de cada um, rindo de uma forma que não riam há anos. "Meu filho", Irene disse, abraçando Rafael, "eu não mereço tudo isso." Rafael segurou o rosto da mãe entre as mãos. "Você merece isso e muito mais. Merece cada dia de paz, cada noite de sono tranquilo, cada momento de alegria que foi roubado de você. E eu vou passar o resto da minha vida garantindo que você tenha tudo isso." Júlio se aproximou, ainda processando todas as mudanças que tinham acontecido em tão pouco tempo. "Tio Rafael", ele disse, a voz hesitante, "eu posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Eu quero aprender. Quero estudar, me formar, ser alguém na vida. Não quero que a avó tenha que se preocupar com a gente nunca mais." Rafael sorriu, orgulhoso daquele sobrinho que mal conhecia, mas já amava profundamente.
Você vai estudar sim. Os dois vão. Vou matricular vocês em uma escola boa. Vou garantir que tenham tudo o que precisam. E quando chegar a hora, se vocês quiserem, tem lugar no Grupo Mendes. Mas não como favor, como família que trabalha e constrói junto. Marcela abraçou Rafael e, pela primeira vez em sua curta vida, ela sentiu que o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. Os meses que se seguiram foram de transformação profunda. O mercado da Lagoinha reabriu completamente reformado, com estrutura moderna, mas mantendo o charme e a identidade que o tornavam especial. Os trabalhadores agora tinham contratos formais, direitos garantidos, um ambiente seguro. Rafael dividiu seu tempo entre os negócios e a nova família que tinha encontrado. Almoçava com Dona Irene pelo menos 3 vezes por semana, ajudava Júlio com as lições de matemática, levava Marcela para conhecer museus e parques que ela nunca tinha visitado. E, surpreendentemente, conseguiu construir uma ponte entre as duas famílias. Antônio e Marta, após o choque inicial, pediram para conhecer Irene. O encontro foi tenso no início, carregado de culpa e mágoa, mas Irene, com a sabedoria de quem sofreu demais para guardar rancor, estendeu a mão. Vocês cuidaram do meu filho quando eu não pude, ela disse à voz serena. Isso não apaga a dor, mas também não posso negar que vocês foram bons pais para ele. Talvez a gente possa construir algo novo juntos. Não foi fácil nem rápido, mas aos poucos as feridas começaram a cicatrizar. As duas famílias aprenderam a conviver, unidas pelo amor que todas tinham por Rafael. A história de Rafael e Irene ganhou as manchetes. Jornais, revistas e programas de televisão queriam contar aquela história de reencontro improvável, de justiça tardia, de amor que sobreviveu a décadas de separação. Mas mais importante do que a fama foi o impacto real. O caso reabriu investigações sobre outros esquemas de adoção ilegal. Dezenas de famílias que tinham vivido dores semelhantes encontraram coragem para buscar a verdade. Algumas conseguiram reencontros, outras, pelo menos, obtiveram respostas. E o sistema que tinha permitido aquilo por tanto tempo começou a ser desmontado, peça por peça. 1 ano depois do primeiro encontro no mercado, Rafael organizou uma grande inauguração. Era um centro comunitário construído ao lado do mercado reformado, oferecendo cursos profissionalizantes, assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e atividades para crianças e adolescentes. Havia salas de informática, biblioteca comunitária, espaço para artesanato, oficinas de culinária e até uma pequena creche para que mães e pais pudessem trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estavam seguros e bem cuidados. Era um sonho materializado, um espaço onde a comunidade podia crescer, aprender e se fortalecer. O nome escolhido foi uma homenagem: Centro Comunitário Irene Santos. Quando Dona Irene viu seu nome na placa de entrada, ela não conseguiu conter as lágrimas. Toda uma vida de invisibilidade, de ser apenas mais uma entre tantos esquecidos, e agora seu nome estava gravado ali, em letras douradas, representando esperança e dignidade para centenas de pessoas. Era o reconhecimento de uma história de resistência, de uma mulher que nunca se curvou completamente, mesmo quando o mundo conspirava para quebrá-la. Na cerimônia de inauguração, Rafael subiu ao palco para discursar. Olhou para a plateia e viu sua mãe Irene sentada na primeira fileira, ao lado de Júlio e Marcela. Atrás deles, Antônio e Marta, Patrícia e sua equipe, comerciantes do mercado, vizinhos, amigos. Uma comunidade inteira que tinha se transformado. Há 1 ano, Rafael começou, a voz firme, mas emocionada. Eu entrei em um mercado para fechar negócios e encontrei muito mais do que isso. Encontrei injustiça, dor, exploração, mas também encontrei coragem, resistência e amor. Encontrei minha mãe, encontrei minha verdade e aprendi que nenhum de nós pode ser realmente livre enquanto outros permanecem acorrentados pela miséria e pela opressão. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Irene. Este centro leva o nome de uma mulher que nunca desistiu, que carregou o peso do mundo sozinha e ainda assim manteve a gentileza, a dignidade e a esperança. Minha mãe é a prova de que não importa quanto tempo demore,
a verdade sempre encontra seu caminho. E o amor sempre vence. Os aplausos explodiram. Irene chorava, abraçada pelos netos. Rafael desceu do palco e foi direto para ela, abraçando-a longamente. Mãe e filho, finalmente juntos. Finalmente em paz. Aquela história começou com dor, mas terminou com redenção. Não apagou o sofrimento do passado, mas construiu um futuro onde aquele sofrimento ganhava significado, onde a injustiça exposta se transformava em combustível para a mudança, onde o amor, mesmo roubado e escondido por décadas, encontrava seu caminho de volta para casa. Rafael tinha encontrado mais do que sua origem. Tinha encontrado seu propósito. E Dona Irene, depois de uma vida inteira de carregar pesos impossíveis, finalmente podia descansar as mãos cansadas e sentir o calor de um abraço que tinha esperado 32 anos para receber. O mercado renasceu. A mãe recuperou o filho. O filho encontrou suas raízes. A injustiça foi punida, o abuso acabou e o amor finalmente venceu. Não por vingança, mas por verdade. Não por dinheiro, mas por humanidade. E naquele abraço entre mãe e filho, sob o céu de Belo Horizonte, estava a prova de que nunca é tarde para a justiça. Nunca é tarde para o amor. E nunca é tarde para voltar para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Dona Irene tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esse reencontro, tão esperado, com a luta pela justiça e com o poder do amor que supera todas as barreiras, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou nessa jornada. Foi o encontro no mercado? A descoberta da verdade? O abraço final entre mãe e filho? Todos os dias trazemos histórias intensas e transformadoras como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Não perca os próximos episódios. Te esperamos aqui, sempre, com mais histórias que vão emocionar você do começo ao fim.